aí, partiu revisar um aplicativo e estudo de caso sobre veganismo? Quem mandou pra mim esse projetinho foi a Kathleen Porto através do Bootcampinho UX, meu curso gratuito que está todinho aqui no YouTube. Eu vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? Tô aqui então com o estudo de caso dela, ó, tudo bonitinho. Ela explica um pouquinho sobre o projeto. Inclusive, um ponto interessante é que ela mesma não é vegana, mas ela acabou escolhendo esse tema justamente por achar que algumas pessoas podem ter dificuldades com isso. Ela começa aqui, ó, colocando qual que foi todo esse processo dela. Aqui ela já parte aqui, ó, para descoberta, falando o que ela fez, as pesquisas, explicando que ela começou com uma desk research, como ela não conhecia nada sobre o tema, ela começou pesquisando em tudo quanto é canto para ver o que tinha sobre esse assunto. Aí ela prossegue aqui, ó, legal que ela já deixou em tópicos as principais descobertas dessa desk research, como por exemplo, 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados nas embalagens, os motivos que levam as pessoas a virarem veganas, algumas citações que ela achou interessante. Isso daqui é legal até mesmo para ela. Quando ela for continuar a pesquisa, é muito mais fácil dela bater o olho aqui e já ver aqueles dados interessantes que ela tinha separado. Após essa pesquisa, ela tinha várias certezas, várias suposições e várias dúvidas, ou seja, ela fez uma matriz CSD e a partir dessa matriz, ela já elencou quais que eram as principais certezas, quais que eram as suposições, quais que eram as dúvidas. Tá vendo como dá pra ver que o processo, ó, daqui ela foi para a próxima etapa, não parecem coisas soltas? Isso é um ponto bem interessante quando vocês escrevem esse estudo de caso de vocês. Ele tem que contar uma história. Quando você aplica uma ferramenta de UX, ela tem que conversar com todo aquele teu processo. A partir disso, ela conseguiu identificar onde que ela precisava pesquisar um pouquinho mais. Aqui ela já fala, ó, que a pesquisa quantitativa teve como objetivo principal entender quais as dificuldades que as pessoas que estão fazendo transição para o veganismo têm durante esse processo. Legal aqui que a pesquisa dela, ó, ela tem um objetivo bem claro. Então aqui daí ela fez aquela pesquisa quantitativa, ó, com 23 pessoas. Teve alguns resultados interessantes, por exemplo, quase 70% das pessoas já eram vegetarianas antes de virarem veganas, e também o fato de que não comer carne ajudou nessa transição, ou seja, quem era provavelmente vegetariano antes foi mais fácil para se tornar vegano depois. Depois disso, ela coloca como que ela organizou a pesquisa qualitativa, ou seja, ela ainda queria entender algumas coisas a mais. Ela conseguiu 3 pessoas para conversar, que ela conta como é que ela organizou essa pesquisa qualitativa, quando ela ia conversar com as pessoas, esse roteiro que ela faria da pesquisa. Algumas considerações interessantes, ó, também novamente, uma das maiores dificuldades encontradas na transição para o veganismo é abandonar o consumo de queijos. E depois disso, ó, ela coloca também que ela fez uma análise de concorrentes. Aqui eu acho que ela poderia ter explorado um pouquinho mais, porque será que só existem 2 concorrentes nessa área de vegetarianismo? Sei que o tempo também foi curto, e enfim, não sei quanto tempo que ela tinha disponível para fazer essa pesquisa, mas eu gostaria de ver aqui um pouquinho mais sobre essa pesquisa de concorrentes, principalmente para ela entender o que o público dela está consumindo. Isso foi algo que eu senti um pouquinho de falta de ela conversar com esse público para ver se eles já usam outros aplicativos, o que eles citaram, o que não foi citado. Eu não sei se ela chegou a pesquisar isso, mas pelos pontos que tem aqui, ó, o foco foi sempre muito nos problemas. Talvez ela pudesse também ter, em conjunto com os problemas, tentado entender um pouquinho dos hábitos da galera que é vegana. O que eles já fazem, onde que pegam receitas, por exemplo, com quem que eles falam, enfim. Claro que com certeza ela conseguiu vários dados enquanto conversava, mas eu gostaria de ter visto isso um pouquinho de forma mais clara, esses hábitos. Aí ela coloca aqui, ó, que já na fase de definição, alguns dos principais problemas que ela encontrou sobre falta de informação, solidão, falta de organização, motivação, dificuldade em abandonar alguns alimentos. Aqui também entra um pontinho de melhoria, que eu acho interessante saber quais desses problemas, por exemplo, ela poderia ter dado até para os usuários dela, por exemplo, poderem ordenar. Entre esses problemas, qual que é o mais importante para você? Porque dessa forma ela conseguiria entender, beleza, se for para resolver um desses problemas, qual que eu vou resolver? E os outros vão passando a ser secundários. Claro que no mundo perfeito você resolve todos os problemas, mas normalmente, principalmente quando você começa a desenvolver um produto, às vezes você começa com um MVP, resolvendo um dos problemas específicos, e depois você amplia. Porque quando a gente tenta resolver tudo de uma vez, a chance de não resolver nada também é alta. Porque se você for resolver tudo, você vai ter que testar tudo depois, beleza? Aqui ela coloca as personas dela. Essa biografia é muito grande, muito extensa. Eu sugiro deixar um pouquinho menor, porque dificilmente, na hora que você for utilizar essa persona no dia a dia, você pode até ter uma mais completa e qualquer coisa uma resumida se precisar. Quando você for usar no dia a dia, dificilmente você vai parar toda hora para ler aquela bio da persona. Se tiver em equipes ainda, menos ainda, é mais difícil ainda de você parar para ler. Então a sugestão é deixar sempre o mais sucinto possível para você poder bater o olho e ver, essa persona aqui com essa história e assim por diante. Claro que se você precisar, eu tenho muito dado de pesquisa, eu tenho que usar,
você pode fazer as duas. Você pode fazer uma mais completa e ter, por exemplo, um card com uma versão resumida dessa persona. Para cada uma das personas, ela fez um mapa de empatia, ou seja, para entender o que o usuário pensa, o que o usuário vê, o que ele fala e faz, o que ele escuta, essas dores e ganhos dos usuários a partir da forma como ele se relaciona com o tema. Após isso, ela partiu para a ideação. Aqui ela fez uma matriz impacto-esforço. Quando ela entra na ideação, que um ponto que me preocupa um pouquinho é que todas essas ideias, grande parte delas, são muito focadas em coisas já digitais. Há um botão motivacional, receitas. Parece que foi tudo muito pensado para virar um aplicativo. Pelo menos eu tenho essa impressão de que ela, quando fez isso, ela já tinha o aplicativo na cabeça. Se tivesse conversado mais com as pessoas para entender os hábitos dela, ela entenderia. Será que as pessoas baixariam um aplicativo para isso? Ou onde que elas consumiriam esse conteúdo? Será que um blog seria melhor? Às vezes só um perfil de rede social bem engajado já ajudaria. Por isso que eu sugiro que talvez ela pudesse ter explorado um pouquinho mais até outras soluções, além de aplicativo site. Um ponto bem interessante é o que ela fala, como que ela fez essa priorização do que seria feito ou não. No caso, ela resolveu priorizar pelo que tinha maior impacto e que era diferencial com relação àqueles concorrentes que ela tinha visto. Então aqui também é um ponto bacana que ela explica como que foi feito cada um daqueles processos. Fez também um fluxo do usuário, ou seja, o que teria no aplicativo, no caso, e aqui todo esse fluxo que ele faria login, cadastro e tudo mais. Depois ela conta que ela fez também alguns wireframes, e daí ela partiu para prototipação. Um ponto interessante que ela aqui, ó, ela já deixou bem claro quais eram as cores que ela iria utilizar. Embora me preocupa, ó, esse verde e esse verde aqui, eles são muito parecidos. Será que tem necessidade dos dois? Ou se tiver, daria para diferenciar melhor um do outro, beleza? Outra coisa que é só detalhezinho de apresentação, quando você apresenta aqui, ó, você poderia claramente colocar esse verdezinho aqui para fazer uma gradação do claro até o escuro e o branco aqui embaixo, separar as cores de destaque das cores neutras. Aqui os ícones mostrando que eles são ícones parecidos, a barra de pesquisa, a barra de filtros, enfim. E depois ela também conta que ela fez alguns testes, conta quais foram as principais dificuldades que ela encontrou nos testes e daí ela conta também quais foram os principais desafios e até o que ela pretende fazer em seguida. Além do que ela me mandou aqui, eu pedi também para ela o link do Figma dela. Ela me disse que não está finalizado, então vamos levar isso em consideração. Aqui, ó, a primeira coisa que me chama a atenção é esse fundo bem verdão. Eu tomaria um pouco de cuidado, talvez jogar além do verde, um overlay preto no fundo, e pode ser até mais escuro. Eu penso até em 70-80% de opacidade de preto em cima, porque ele vai ter um tonzinho de verde, pode ser no caso, ao invés de jogar o overlay, deixar esse verde, um verde bem mais escuro, quase preto, porque ele vai ter, de certa forma, ainda um tonzinho de verde, mas ele não vai concorrer tanto com essas outras informações aqui. No caso, o fundo está concorrendo muito com as informações, ou seja, a informação é sempre o mais importante da tua página, beleza? Salvo seja um aplicativo de design, que a imagem seja o conteúdo, aí ela pode ter destaque, mas via de regra, o teu fundo, ele não pode concorrer com o teu conteúdo. Tomar cuidado, eu evitaria, tá vendo que aqui o botão branco e os inputs verdinhos? A impressão que eu tenho, como a gente está tão acostumado com o input de texto branco, o botão tem horas que ele meio que lembra mais o input do que o input, e o input lembra um pouquinho mais o botão. Então eu tomaria cuidado de tentar manter o input branco, não tem por que deixar o input aqui verdinho, enfim. Se você deixar esse fundo mais escurão, concorrendo menos com os conteúdos aqui, você poderia até talvez jogar um verde mais brilhoso nesse botão, enfim, dependeria de como vai ficar, beleza? Teria que testar, e é algo bem sutil esse teste, então toma cuidado, em geral tá bem bacana. Eu esqueci a senha aqui, ó, que tá muito pequenininho, poderia ficar embaixo do botão entrar, por exemplo. Aqui, ó, já tem a tela inicial, é uma espécie de comunidade, várias coisas. Padrinhamento VEG, quero um padrinho, quero uma madrinha. Aqui entra um ponto interessante, o aplicativo dela, ele me lembra quase um portal de notícias que tem várias coisas, enfim, não tem problema nenhum com isso. Porém, quando você entra, por exemplo, em padrinho ou padrinhamento, talvez você pudesse tomar cuidado de explicar o que é isso, porque um usuário de fora, ele não sabe para que serve. Quando eu entro aqui, quero um padrinho, quero madrinha, aqui ele explica um pouquinho melhor, mas talvez na tela anterior pudesse dar alguma indicação a mais, beleza? Tomar cuidado com os ícones aqui, ó, que eles estão muito grandes. Dá uma olhada em como outros aplicativos fazem isso. Aqui, ó, esses ícones aqui de baixo, eles estão bem... não sei o que aconteceu, que eles estão meio comidinhos, parece. Então só tomar cuidado com esses detalhes de ícones. Inclusive tem uns aqui que parecem bem detalhados. O ideal é evitar, quando você usa ícone pequeno, algum ícone com muitos detalhes, porque daí quando você deixa ele pequenininho, ele fica difícil de ver. Aqui então também, ó, tem aqui os textinhos. Vamos ir, por exemplo, para guia motivacional. Todos os textos eu vi que são verdinhos. Eu sugiro ou deixar esse verde mais escuro. Outro cuidado é que a tipografia tá bem pequenininha. Vocês não precisam deixar a tipografia pequenininha, deixa a tipografia maior.
ajuda o teu usuário a ler, o usuário não vai ter problema em rolar a página se precisar, beleza? Então assim, em geral tá bem bacana o teu aplicativo, tomando esses cuidados principalmente com padrões de design, de botões, de input, sempre pensar em qual que é a informação mais importante. Todo o teu aplicativo, essa barra de baixo, ela tem muita relevância e daí ela concorre, ó, com o botão principal. Então talvez você queira deixar essas barras aqui de cima e de baixo com algum tom de verde bem mais discreto, para quando o usuário vê um botão desse, ele não concorrer com as informações secundárias. Então sempre relembrando, eu sempre falo isso aqui, vou continuar falando, pensem sempre o que é o mais importante da minha página e tomem cuidado para nenhum outro elemento concorrer com isso que é mais importante na sua página. Além disso, aquele cuidado de contar uma história para o teu usuário. Você tem que pensar que o teu usuário não faz a mínima ideia do que é o teu aplicativo. Aqui, ó, nas telas não tem muito claro em qual tela que o usuário tá, sabe? Não tem um estado selecionado, por exemplo. Tudo isso pode dificultar para o teu usuário, beleza? Mas em geral, parabéns, tá excelente. Teu estudo de caso tá impecável, beleza? E você quer ver mais um vídeo como esse? Tem um outro vídeo aqui, ó, bem legal que eu fiz um outro review. Você pode clicar aí na sua tela que você vai lá para esse vídeo. Obrigada, gente!